Olá, boa tarde. 10 de setembro, CRN1 começa agora com o que é notícia nesta quarta-feira na Câmara e no Rio. A Câmara de Vereadores suspendeu a sessão extraordinária que estava marcada para esta tarde em solidariedade à família do vereador Flávio Vale. O pai do parlamentar faleceu num acidente de motocicleta na madrugada da terça-feira na cidade de Niterói. O velório e a cremação serão agora à tarde. E nesta terça, os vereadores realizaram 2 sessões extraordinárias para discutir o projeto de lei proposto pelo Poder Executivo para reajustar o valor da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, a COSIP. O texto enviado pelo governo sugeria atualizar a legislação municipal com base nos avanços das regras federais. Entre os objetivos, ajustar as faixas de consumo e corrigir supostas distorções nos valores que são cobrados atualmente. A proposta pretendia definir também regras mais claras e objetivas para a gestão da COSIP por parte da concessionária responsável pela iluminação pública da cidade. No plenário, as opiniões se dividiram. Nós somos contra o aumento apresentado aqui pela COSIP. E é muito importante a gente destacar a palavra aumento, porque inclusive em algumas reuniões eu vi representantes do governo falar em ajuste, em correção da tabela. E para mim uma correção da tabela que em todas as faixas possíveis leva a aumento não é um ajuste, não é uma correção. Quando a gente fala de tornar eficiente uma cobrança municipal para financiar uma política pública tão importante que garanta a segurança, que é a maior demanda da população carioca, nós estamos falando de transformar a vida das pessoas para melhor, de tornar uma cobrança mais eficiente. Apesar das divergências, o projeto foi aprovado em primeira discussão. Logo em seguida, uma nova sessão extraordinária foi convocada para apreciação definitiva. Os vereadores que se opunham ao projeto tentaram adiar a votação por até 4 sessões, mas o requerimento foi rejeitado. Os parlamentares apresentaram 7 emendas à proposta do Executivo. Elas foram votadas e aprovadas em bloco. Encerrada a votação, total 47 senhores vereadores votando, sim 36, não 11. O projeto foi aprovado. A contribuição serve para financiar os gastos com a manutenção, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública. O dinheiro também é usado para custear sistemas de monitoramento que garantem a segurança e preservação de ruas e praças públicas da cidade. Na sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores também aprovaram, em primeira discussão, o projeto que pode transformar o estádio Moça Bonita, sede do Bangu Atlético Clube, em patrimônio histórico e cultural tombado pelo município. O plenário também analisou a proposta que obriga a distribuição de pulseira de identificação a menores e idosos nas praias e em eventos públicos. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza a instalação de uma unidade de saúde com internação no antigo prédio da IBM, na Avenida Pasteur, em Botafogo, foi analisado e discutido pelos parlamentares. Não há porquê, na minha opinião, nós como vereadores sermos contra o investimento na cidade privado que vai gerar emprego, que vai trazer desenvolvimento, que vai pegar um prédio que hoje está abandonado. Eu não sou contra ter mais hospitais no Rio de Janeiro. A gente precisa defender que a qualidade do serviço esteja no serviço público. Portanto, nos hospitais públicos, onde a gente possa valorizar a vida daqueles e daquelas que têm menos dignidade financeira diante da desigualdade social da nossa cidade. É natural para o crescimento da nossa cidade que novos hospitais, novos shoppings, novos empreendimentos surjam. Mas como o vereador Pedro Duarte falou, esse tipo de empreendimento não é nada que vai ser nenhum absurdo. Então, eu acho que é questão de bom senso. O que a gente observa é um movimento recorrente da atual gestão. Não tem nada a ver com as senhoras, tá? De alterar a legislação urbanística de forma casuística em benefício de interesses empresariais. E é isso que a gente critica, em detrimento do planejamento urbano, que foi democrático, e das necessidades coletivas na cidade. Eu vou propor uma emenda, vou conversar com o governo,
a possibilidade da gente permitir, então, já que a Prevent Senior vai poder construir, que todas as unidades de saúde possam também aumentar a sua quantidade de leitos e prestar melhor serviço à população na área da saúde em Botafogo. A proposta foi aprovada e voltará para uma segunda discussão. Outro projeto de lei aprovado na primeira apreciação foi o que trata da não incidência do pagamento da taxa de coleta domiciliar de lixo para empreendimentos comerciais na cidade do Rio de Janeiro que contratem serviços particulares para manuseio, coleta, transporte, tratamento e disposição final de lixo extraordinário. Durante a sessão também foi aprovada a proposta que obriga que sejam disponibilizadas pulseiras de identificação para crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosas nos postos das praias e em grandes eventos em que a prefeitura atue. Além disso, os vereadores também deram o primeiro passo para reconhecer como patrimônio tombado pelo município o complexo esportivo Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, conhecido como Moça Bonita. O complexo é a sede do Bangu Atlético Clube, vice-campeão brasileiro de 1985. Aprovado na primeira discussão, o projeto será votado mais uma vez antes de ser transformado em lei. Um outro PL apreciado pode assegurar o tombamento da sede do Grêmio Recreativo Pau Ferro no bairro de Irajá por causa do interesse histórico e cultural do prédio. Nesta terça-feira, os parlamentares deram o sim inicial para a proposta que pode permitir que as câmeras de monitoramento da Sete Rio, Guarda Municipal e do Centro de Operações e Resiliência sejam utilizadas para flagrar e multar o descarte irregular de lixo no município. Ela também depende de uma nova avaliação. A Prefeitura do Rio pretende fazer um empréstimo na Caixa Econômica Federal no valor de quase 900 milhões de reais. Os recursos serão para obras de prevenção de enchentes na bacia do Rio Acari e obras de urbanização do Complexo do Alemão e da Rocinha. No início da tarde, o assunto foi discutido numa reunião entre os vereadores, o presidente da Câmara, Carlos Caiado, e o secretário municipal de infraestrutura, Wanderson José dos Santos. A reunião super proveitosa, né, para a gente esclarecer um pouco esse projeto de lei, que tem o objetivo de fazer investimentos de quase 1 bilhão de reais em áreas importantes da cidade do Rio de Janeiro, revitalização, urbanização da região da Rocinha, também do complexo do Alemão, historicamente regiões carentes que demandam serviços de infraestrutura, então a oportunidade da gente poder atuar nesse território. Nós buscamos aqui nesse entendimento com os vereadores, através da comissão de orçamento, de fazer 3 audiências públicas referente a cada projeto, Rocinha, Alemão e Acari. Então, acho que isso leva ao conhecimento da sociedade e cria o cronograma que possa ser estabelecido para que essa obra aconteça o quanto antes, diante da liberação aqui da Câmara, liberação do governo federal, e essas audiências públicas vão ser importantes para ter transparência e esclarecimentos. Outro assunto abordado foi as obras do programa Bairro Maravilha. Jardim Maravilha e a Bacia do Acari são os lugares mais emblemáticos, né, quando a gente fala em questão de enchente na cidade do Rio de Janeiro. E a boa notícia é que o Jardim Maravilha já está bem avançado, a gente está em fase final de aprovação dos projetos de engenharia na Caixa Econômica. Esse contrato, né, junto ao governo federal, foi assinado no final do ano passado e a gente passou esse primeiro semestre dedicado à aprovação desses projetos para que a gente inicie esse investimento de 340 milhões de reais. E a gente aproveitou a oportunidade, um local que a gente defende muito nesse parlamento, e eu como parlamentar também, que é o Jardim Maravilha, e que foi terminada a primeira fase e falta a segunda fase ser iniciada. E o secretário Wanderson, indagado a nossa pergunta, imediatamente respondeu que todo o processo junto ao governo federal de captação de recursos, que saiu do debate aqui da Câmara Municipal, da segunda fase principalmente, está previsto para ser liberado em novembro, a licitação ocorrer em novembro. Quarta-feira com calor e céu limpo na capital. Confira agora mais detalhes da previsão para esta tarde e veja como está o trânsito na cidade. É hora do Minuto Cor. Boa tarde, TV Câmara. Hoje é quarta-feira, já 10 de setembro. Está no ar mais uma edição do Minuto Cor. Depois da ventania de ontem, o dia começou com esse céu de brigadeiro para a alegria do carioca. Segundo o sistema Alerta Rio, hoje não há previsão de chuva aqui para a cidade e os ventos estarão fracos a moderados.
Se ontem tivemos 37 graus de máxima, hoje ainda vamos ter reflexos da frente fria que passou ontem pelo oceano. Por isso, a temperatura não deve passar dos 29 graus. Do tempo, agora vamos falar de trânsito. Uma carreta e 3 carros se envolveram em um acidente nessa manhã na Avenida Brasil. O acidente foi por volta das 11 horas da manhã, na altura da estação do BRT de Vigário Geral, na pista sentido centro. A 7 Rio foi acionada e uma faixa da pista central precisou ser interditada. Quarta-feira, você já sabe, é dia de interdições do time da Prefeitura. A partir das 5 horas da tarde, vias no entorno do Maracanã serão interditadas para o jogo entre Fluminense e Bahia pela Copa do Brasil. Muita atenção porque é um horário de grande movimentação ali na Praça da Bandeira, centro. Por isso, a recomendação é evitar a região ou utilizar as rotas alternativas que estão lá no nosso site e no app ucor.rio. Agora, se você for ao jogo, a boa é ir de trem ou metrô e desembarcar na estação do Maracanã. Ponto final no Minuto Cor. Essas e outras notícias também estão em nosso canal oficial no WhatsApp e em nossas redes sociais no @Operações Rio. Tenha um ótimo dia, até amanhã e tchau, tchau. E olha, a Rua da Cerveja, como é conhecida pelos cariocas, tem novo nome. Agora é o Baixo Jaguar. A mudança foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. O Baixo Jaguar fica no centro, no trecho da Rua da Carioca, entre a Avenida Passos e a Rua Uruguaiana. Popularmente conhecida como Rua da Cerveja, o ponto tradicional recebeu o nome em homenagem ao cartunista Jaguar. Um reconhecimento à trajetória e à contribuição do cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, que morreu no mês passado, aos 93 anos. O CRN1 termina aqui. À noite, você tem mais notícias na segunda edição do CRN. Acompanhe nossa programação pelo canal 10.3 da TV aberta e também ao vivo pelo YouTube. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Tchau, tchau.